Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Boa noite. Primeiramente eu queria falar que é um prazer estar podendo compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha luta e principalmente um pouco da minha vitória, tá? Primeiramente eu sou casada há quase 6 anos e sempre fui apaixonada com criança, sempre fui louca com criança e nunca imaginei que eu fosse ter alguma dificuldade para engravidar. Até porque eu sempre programei muito bem as coisas, então eu falei, quando eu parar com remédio vai ser assim, tô grávida. E a primeira ultrassom que eu fiz foi no dia 8/11/2013. Essa ultrassom chama endovaginal. É um exame de ultrassom para ver, na verdade eu fiz um exame de rotina. No dia que eu fiz esse ultrassom, a médica que fez ele falou assim: nossa, tá tudo ótimo com você, se bobear você passou na cueca do seu marido, você engravida e tal, tá tudo ótimo, boa sorte. Beleza, saí de lá super tranquila e o tempo foi passando e nada de eu engravidar. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses. Falei, gente, tem alguma coisa errada. E eu comecei a ter alguns atrasos menstruais, o corpo muito chatinho, meu rosto começou a manchar muito, tive muita espinha, uns trem estranho, a barriga dava uns cabelos, umas coisas bem fora do normal. E nada da menstruação desse aí, também fazia teste de farmácia negativo. E cada teste, uma frustração. Voltei, marquei mais um outro exame nesse período de 6 meses. Gente, quando eu voltei pra fazer o próximo exame, vocês não têm noção. Parecia que era outra pessoa que tava fazendo o exame. Esse exame bonitinho, de repente tava todo bagunçado. Aí deu que eu tava com folículos de ovários polimicrocísticos e tinha alguns folículos muito grandes, de 8 milímetros, de 16 milímetros. Eu não sei se é assim que fala, tá, gente? Eu vou falar assim por alto. Qualquer coisa vocês me corrijam, porque a intenção aqui é só mesmo ajudar, da forma que Deus usou pessoas pra estar me ajudando também. E aquilo ali começou minha luta. Comecei a perguntar o que eu poderia fazer. A minha ginecologista na época, ela falou para me tomar o anticoncepcional, se eu não me engano, Diane 35, que ele tratava os ovários polimicrocísticos, e posteriormente, depois que eu tomasse ele, depois de um período de 3 meses, se eu não me engano, que ficaria mais tranquilo para me engravidar e eu suspenderia ele novamente. Só que, gente, eu fiquei quase 4 anos para decidir engravidar. E quando eu decidi, eu não queria voltar a tomar anticoncepcional de novo. Eu coloquei na minha cabeça, não vou tomar mais. Mas mesmo assim, a médica falou que era a única solução. E mesmo assim, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia tomar. E eu sou bem teimosa. Não tomei o anticoncepcional e a menstruação não descia. E essa confusão toda passou. Vi que essa médica, ela não estava sendo muito clara pra mim. Eu perguntei se tinha algum outro medicamento que eu poderia tomar pra ajudar a engravidar mais rápido, e ela não tinha nada pra me passar, ou não queria, às vezes, pelo fato de ter pouco tempo que eu tava tentando engravidar. Acho que ela tinha uma visão que precisava esperar um pouco mais. E ela falou comigo, até 1 ano é normal. Eu falei, tudo bem, até 1 ano ser normal. Então, aí eu descansei. Quando deu 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, aí eu voltei nela e eu vi que ela realmente não tinha. Ela falou, não tem como eu fazer nada pra você engravidar se o remédio que eu queria te passar você não quis tomar. E aquilo ali foi começando algumas dificuldades, porque eu não achava um médico bom, na época eu tinha plano, não achava um médico bom que pudesse me dar alguma expectativa, né? E fui no posto fazer uma consulta de rotina normal, no posto de saúde perto da minha casa, e conversando com a ginecologista de lá, ela me encaminhou para infertilidade, consulta de infertilidade,
lembrando, tá, gente? Isso aí eu já tava com 1 ano e 5 meses quando eu fui pra essa consulta. 1 ano e 5 meses que eu tava tentando engravidar. E ela falou que como já tinha mais de 1 ano, que ia me encaminhar e ia ver o que podia fazer, porque os meus folículos eram muito grandes e tal. Encaminhou. E essa consulta demorou muito sair, muito mesmo. Quando saiu, eu conheci uma médica, gente, eu preciso achar o nome dela, porque eu não lembro, acho que era a doutora Liliane. Essa mulher é médica do Odilomberes. Meu Deus, essa mulher, ela é extremamente usada por Deus. Foi uma mulher que me acalmou mais que tudo. As palavras que eu não escutei com a primeira médica, ela trouxe uma palavra de conforto para minha vida. Falou que eu esperasse, que o que ela pudesse fazer, que ela ia me ajudar, que eu não estava sozinha e que filhos eram um presente de Deus, e conversou muito comigo. Essa médica, ela foi muito abençoada e ela me abençoou muito nesse dia com essas palavras. E eu saí de lá com uma esperança muito grande no meu coração. Era outubro de 2015. Saí de lá com aquela esperança no meu coração, com aquela alegria. Passou um mês, ela ia entrar de férias, aí não ia atender ninguém e voltaria, se eu não me engano, só em janeiro. Aí passou o mês 11, eu fui programar as coisas. Dezembro fomos pra praia, aproveitamos e tal, e minha menstruação não desceu. Como de costume atrasar, né? Eu nem me preocupei, falei, não, de novo, atraso e tal. E nisso, gente, eu tô tentando resumir porque a história é muito longa, mas já tinha uma caminhada de sofrimento nesse período, dessas loucuras, de tentar tomar tudo que o povo mandava na internet. Eu tentava tomar, que trem de ficar de perna pra cima, ficava. É até engraçado, teve um dia que eu quase tomei um capote quando eu fui tentar fazer isso, mas sobrevivi. Então, eu fiz muita coisa, tentando com as minhas próprias forças, com as minhas próprias mãos, engravidar. E nada acontecia. E quando eu conheci essa médica foi muito abençoada. E quem puder, gente, for daqui de BH, que vá nessa médica, porque essa médica, ela é um anjo. Eu vou saber o nome dela certinho, vou passar pra vocês. Ela foi um anjo de Deus na minha vida mesmo. Voltei em dezembro. Janeiro eu tinha uma consulta com ela. Se eu não me engano, dia 20 de janeiro. E no dia 12 de janeiro eu fiz um exame de sangue e descobri que estava grávida. Gente, vocês não têm noção. Foi uma emoção, uma alegria, uma paz, porque já estava fazendo quase 2 anos, tinha exatamente 1 ano e 8 meses que eu tinha parado com o anticoncepcional. E já estava, assim, pra gente que é tentante, cada mês era uma angústia, era uma tristeza. Toda vez que a menstruação descia, eu chorava. Sim, a princípio não, mas no finalzinho a gente já fica meio calejada, né? Parece que a esperança vai morrendo. E assim, a esperança, ela não pode morrer. Ela tem que renascer no nosso coração, assim, todos os dias. Porque quando a gente é forte, a gente consegue passar força para outras pessoas que também precisam dessa esperança, que também precisam dessa palavra, dessa ajuda, né? E fiz esse exame, eu levei pra ela, gente. Quando eu levei pra essa médica ver meu pacotinho, eu tô aqui com o meu primeiro ultrassom, vou mostrar pra vocês. Ele tá um pouco calejadinho, mas vou mostrar também. Era como se fosse dela, o filho. Ela pulou, ela me abraçou, ela me beijou, ela faltou chorar comigo e falou: filha, não conta pra ninguém, faz um ultrassom e traz pra me ver. Aí por que ela? Não quero te deixar triste, mas é porque tem casos que o bebê não desenvolve, porque os cistos ele prejudica e tal. Aí eu falei, ai meu Deus, aí começa mais outra batalha interior, mas até pra falar isso ela teve um cuidado e um amor muito grande. E no dia, eu descobri minha gravidez no dia 12 de janeiro. E no dia 1º de fevereiro, se eu não me engano, foi numa terça-feira, eu fui fazer esse ultrassomzinho. E lá estava, gestação ectópica simples de 8 semanas e 6 dias.
Gente, vocês não têm noção o que foi escutar o coração do meu bebê. No momento que a médica colocou para me escutar o coração dele, da minha princesa, o meu quase parou. Porque eu não estava acreditando que estava acontecendo aquilo. Era uma vitória muito grande, porque nessa caminhada eu fui muito calejada por pessoas, por palavras. A Bíblia conta sobre a história de Ana, que não podia ter filhos, e tinha Penina, que era outra esposa do marido dela. E essa Penina, ela, por muitas vezes, ela feriu Ana com palavras. E quantas vezes a gente, nessa caminhada, encontra algumas Peninas para poder falar: nossa, você ainda não tem filho? Não, mas você já tem quanto tempo de casado? Nossa, não vai arrumar bebê? Gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que são muito inconvenientes, tem pessoas que não entendem, que às vezes a pessoa não tem um filho, não é porque não quer, às vezes é porque ela não tem condições financeiras, porque filho é caro, às vezes ela não tem estrutura mental, porque não é tão fácil ter um filho assim, mexe com toda a nossa estrutura. Às vezes a pessoa não tem porque não consegue engravidar, que era o caso de algumas meninas. E tem aquelas que ainda é pior, que não podem. Não podem mesmo. Lógico, para Deus nada é possível, mas que tem realmente uma limitação que no mundo físico é sim, você não pode, pronto. Entendeu? E às vezes as pessoas chegam e falam isso, uma palavra assim, com essa mulher que quer tanto um filho, mas que não pode ter. Isso é muito frustrante, isso é muito doloroso. Eu passei por situações semelhantes e isso me causou grandes danos assim em mim. Mas pela graça e misericórdia de Deus, assim como Ana orou, eu orava: Senhor, me dá filhos. Deus, me dê filhos. Se for do teu propósito, não para mim, não filhos para mim, mas eu quero filhos para o Senhor, filhos para o teu reino, filhos para que venham crescer no caminho do Senhor e que venham entender o que é o propósito de uma oração. E assim Deus fez. Maria Fernanda tá aí. Minha princesinha hoje está com 3 meses e é uma alegria tão grande poder cuidar, poder ninar, amamentar, sentir ela no meu peitinho assim, de uma forma especial, porque o Senhor confiou ela a mim. E em nome de Jesus, que eu consiga ensinar ela o verdadeiro caminho, que é o caminho do Senhor, o único caminho, a verdade e a vida. E assim, meninas, como eu contei pra vocês, eu vou tentar ser breve, mas a história é muito longa. Nesse ultrassom que eu fiz, não sei se vocês vão conseguir ver, porque tá um pouco escura, a imagem é bem ruinzinha. Mas aqui tá o saco gestacional e esse negocinho pequititinho aqui, olha, tá vendo? É a Maria Fernandinha, meu bebê. Deixa eu ver se eu acho alguma foto melhor. Essa aqui de cima tá um pouco melhor. Tá vendo? Tá vendo? O saco gestacional e meu bebezinho aqui dentro. Meninas, eu não consigo descrever pra vocês a emoção que foi esse dia. Mas eu oro para que, em nome do Senhor Jesus, para você que tá aí me escutando, que você entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que pode fazer o impossível se tornar possível. Por muitas vezes eu pensei em desistir, mas o Senhor, Ele falava comigo através de pessoas e falava: volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar. Tem uma música que é da Elaine Martins, se você puder escutar essa música, coloca, essa música ela é linda, e ela fala essa palavra: volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Deus, Ele é um Deus que realiza sonhos, e Ele vai realizar o seu, assim como Ele realizou o meu e de muitas outras que entregaram esse propósito na mão dEle e confiou nele como o único que pode fazer aquilo que homem nenhum jamais pode fazer. É uma coisa muito estranha, porque a cobrança da sociedade, ela não me incomodava. Não mesmo. Até um certo momento. Foi o momento que eu descobri que eu tinha uma dificuldade para engravidar. Nesse momento, começou a me incomodar. Porque parecia que as pessoas olhavam para mim
e via que eu não era capaz de ser mãe. E via que que fica estancado na cara, a tristeza, o sofrimento, porque às vezes eu via alguma reportagem de alguma mulher que fez aborto, ou que abandonou uma criança, ou que maltratava alguma criança, e eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, faça em mim, ó Deus, eu quero poder gerar. E eu quero compartilhar com vocês, eu não trouxe agora, mas pra frente eu vou fazer um vídeo falando de um poema que eu fiz pra Maria Fernanda antes mesmo dela existir. Eu fiz esse vídeo exatamente 1 ano antes de eu engravidar dela. No dia que estava fazendo 1 ano que eu tinha, perdão, um vídeo não, esse poema, no dia que estava fazendo exatamente 1 ano que eu fiz esse poema, foi o dia que eu engravidei da Maria Fernanda. E tem sido um grande prazer, grande alegria. As dificuldades vêm sim, porque não é fácil a gente cuidar de um filho, mas eu abro mão, assim, de tudo aqui para poder me doar para ela, para que ela possa entender que ela tem uma mãe, que ela tem uma amiga e que ela tem uma serva de Deus, que eu seja guiada pelo Espírito Santo dia após dia para conduzir ela nos caminhos do Senhor, que é tudo que eu mais quero. O nome Maria Fernanda significa soberana e ousada. Ela vai ser ousada e usada para levar a palavra de Deus nessa nação. Eu abençoo a vida da minha filha para que ela leve não só a palavra de Deus, mas que ela leve a paz que vem do Senhor. Meninas, se for para me falar, eu tenho muita coisa para compartilhar, mas às vezes eu me perco um pouco nas palavras, porque eu passei por tantas coisas, eu quero contar tanta coisa, mas senão o vídeo vai ficar muito longo e não vai ficar legal. Mas eu quero muito poder compartilhar mais com vocês e poder falar. Eu vou falar brevemente de como foi meu tratamento. Parei com anticoncepcional, não engravidei. Quando eu tinha exatamente quase 6 meses que eu tinha parado, a médica me indicou a metformina, que é um remédio para diabetes. Metformina 850 miligramas, que era a que eu tomava. Tomava um comprimido por dia após o almoço. Se tomar antes, ele é muito forte, você tem enjoo, então não é bacana tomar antes. Sempre eu tomava depois do almoço, e depois que eu comecei a tomar esse comprimido, ele regularizou a minha menstruação. Muito, me ajudou muito. Não primeiro mês, segundo mês não. Do 4º, 5º mês em diante eu comecei a ver um resultado, mas eu já me sentia melhor, porque os desconfortos do ovários polimicrocísticos, pelo menos no meu caso, era muito. A menstruação atrasando, eu tinha dores de cabeça constantes, não sei se interfere, tá, gente? Esses eram os meus sintomas. Mas todo mês, quando eu menstruava, eu tinha muito enjoo. E não era gravidez psicológica, porque mesmo que eu queria muito engravidar, eu tinha ciência, eu não saí do normal, não. Porque tem pessoas que às vezes não conseguem separar as coisas, não, mas eu fiquei dentro do padrão, tudo bonitinho, eu queria muito engravidar. Mas graças a Deus, Deus cuidou disso, não permitiu que eu tivesse nenhum pensamento, tipo, além do normal. E fiz esse tratamento até mesmo eu engravidar. Foi o único tratamento, assim, vamos dizer. Não sei nem se pode considerar um tratamento, né? Tomei a metformina durante esse tempo. E quando eu fui encaminhada para ginecologia de infertilidade, que é dessa médica que eu compartilhei com vocês, foi muito tremendo, porque eu cheguei lá com um papelzinho na mão, que é esse aqui, morrendo de medo. Gente, eu guardei isso aqui, eu não entendi o porquê, mas hoje eu entendo, tá? Com esse pedido médico do exame esterossalpingopinografia. Não sei se é assim que fala, mas acho que dá pra entender.
Esse exame é um exame que faz jogando um líquido dentro do útero da mulher para tentar limpar, né, os canais, assim, as trompas, para poder ajudar a engravidar. Muitas pessoas que fazem esse exame engravida fácil. Ouvi casos, né, que faz esse exame que engravida mais fácil. Eu cheguei já nessa esperança de fazer e essa moça jogou por terra, falou: não, calma, vamos olhar primeiro direitinho, depois a gente vê como é que a gente faz, se você vai ter necessidade de fazer esse exame, porque esse exame ele é um pouco chatinho. E nisso Deus cuidou tanto, porque ela não permitiu que eu fizesse, e se eu fizesse, eu poderia ter perdido o bebê, porque eu não ia saber que eu estava grávida ainda. Não tinha, eles não iam pedir nenhum exame para fazer, ia chegar e fazer e pronto. É isso, bonitas. Eu acho que eu compartilhei com vocês o mais importante. Meu tratamento foi esse, a metformina, e somente a metformina. E depois eu engravidei, vamos dizer assim, de causas naturais, que essa metformina ela é um remédio para diabetes, mas ela ajuda para várias questões, entendeu? Inclusive a controlar os hormônios no caso de ovários polimicrocísticos, que é o caso de muitas meninas. Se você tiver alguma outra dúvida que eu possa compartilhar, que eu possa ajudar, eu tô aqui à disposição. E uma coisa que eu quero falar com vocês, para que vocês nunca percam a esperança. Não perca jamais a esperança. Mesmo que você tenha 1 ano, que você tenha 10 anos tentando. Ele é o Deus que pode o impossível. O possível a gente faz. O impossível tá nas mãos dele. E ele faz. Amém? Um beijo muito grande para vocês.